História Secreta da Política Ocidental. Gary Lechtman. O autor é escritor com várias obras escritas. Teve uma trajetória em que foi compositor e vocalista numa banda de rock, sendo incluído no Hall da Fama e Museu do Rock. Isso à parte, formou-se em filosofia e estudos literários. Desde então, dedicou-se à pesquisa de temas correlatos a este. Esta obra versa sobre o esoterismo e ocultismo na política, seus efeitos, seus amálgamos e suas tendências na pós-modernidade. E para quem possa se surpreender e com um olhar cético dizer que se trata de algo superficial ou de alcance irrelevante, misticismo, as práticas, crenças mágicas e tudo o que lhe diz respeito sempre foram uma espécie de centro de ajuste, se não para a política em si, mas ao menos para muitos daqueles que fazem a política. Como o autor diz na página 22, o esoterismo na política é tão antigo quanto a própria política. Está identificado desde os povos da antiga Suméria. Naquela época, vai dizer o autor, os mundos humano, político, natural, cósmico eram uma coisa só. E a vontade dos deuses eram expressos por presságios, sonhos, oráculos ou adivinhações, que eram transmitidas ao rei, monarca ou líder tribal. E então, as decisões políticas quanto à guerra, às colheitas e toda a vida daquela sociedade era então decidida. Ocorre que, aos tempos modernos, à medida que a tecnologia, a indústria e as descobertas científicas iam alcançando a política, assim como toda a vida, foi sendo empurrada em direção ao ceticismo, e tudo o que se tinha no campo do ocultismo, e por isso se chama ocultismo, foi delegado ao subterrâneo, passando a ser uma espécie de segunda realidade ou realidade paralela, que existe ainda para ser consultada, mas nunca, porém, admitida. Contudo, o entrelaçamento entre política e o mundo oculto, hoje chamado de ciências ocultas, permaneceu e até se fortaleceu, visto que não muito distante de nossos dias, já na era moderna, grandes potências mundiais como a Alemanha e Rússia, sob o nazismo e comunismo, tiveram líderes profundamente dedicados às artes místicas e pesquisas no campo do esoterismo, cabala, magia e até satanismo. O próprio Karl Marx, pai do comunismo moderno, e após ele Hitler, fundador do Reich nazista, conforme se tem inúmeros registros, eram admiradores, se não praticantes da magia esotérica. O autor, Richard Wurmbrand, nos conta na obra Era Karl Marx um satanista? A possível ligação de Marx com o satanismo e sociedades secretas. Ademais, após a queda do regime nazista de Hitler na Alemanha, ao fim de 1945, centenas de obras místicas, literatura ocultista e artefatos de magia ritual foram levadas sob descrição para o território russo, como o altar de Pérgamo, um utensílio de culto místico que, segundo consta, era usado na cidade asiática de Pérgamo para fins de adoração satânica. E o autor então destaca que sociedade teosófica, Gold Dawn, Illuminati e maçonaria são apenas algumas das diversas ordens místicas e esotéricas que possuem alguma penetração na política, por meio de seus integrantes, membros dessas sociedades ocultistas que possuem os mais variados cargos e funções nos setores da política, inclusive os de chefes de Estado, em muitos casos. Mas, além disso, inúmeras outras secretas e muito mais pretensiosas em suas metas também compartilham a simpatia e a adesão de muitos políticos influentes de muitas nações poderosas. Duas obras que retratam isso e seus objetivos são Falsa Aurora, de Le Pen, e a Ação Secreta da Maçonaria na Política Mundial, do maçom grau 33, já falecido José Castellani. A política ocultista, vai então dizer o autor, abrange tanto a categoria chamada esquerda quanto direita, mas, contudo, há uma tendência um pouco maior da esquerda progressista, de atrair ou de conter, por assim dizer, maior quantidade de integrantes dedicados ao ocultismo. Para Gary Lechtman, esoterismo e política estão conectados porque comungam o ideal de transformar o mundo. E não raro, aquele mesmo político que assinará leis, que endosará ou aprovará projetos que conduzirão os destinos de uma cidade, estado ou país, são os mesmos que nos encontros de sua fraternidade esotérica anunciam o estabelecimento de uma nova ordem espiritual, ou seja, aquilo que ele crê na esfera religiosa de seu credo místico, é também aquele que usará o poder de sua influência política para atingir tais metas e pretensões. Exemplo disso, no ano de referência de 2020, grande parte dos que compõem a alta cúpula do então governo Bolsonaro
são inscritos como membros e líderes dentro de sociedades místicas como a maçonaria, por exemplo, como é o caso do então vice-presidente General Mourão, que ocupa o grau 33 da ordem maçônica, mas além dele o chefe de gabinete de segurança institucional, o General Heleno, e o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, dentre vários outros. Ledman cita o caso na página 28 de Christian Rosenkreutz, que, após ter estudado doutrinas secretas no Oriente, retornou à Europa decidido a realizar uma reforma de toda a ciência, arte, política e religião do Ocidente. Ele ansiava provocar uma grande obra de transformação espiritual na Europa. Contudo, essas transformações precisam percorrer o âmbito também político para que se tornasse efetivo. Rosenkreutz teria fundado a Ordem Rosa Cruz e vivido entre 1378 até 1484. Teria estudado em um mosteiro latim e grego e feito também uma peregrinação espiritual à Terra Santa. E após estudado com magos da Arábia, o esoterismo. Tendo ido então para o Egito, estudou matemática, física e as antigas artes místicas. Fato notório é que desde então, e principalmente após a morte de Rosenkreutz, seus seguidores determinaram trabalhar para uma regeneração social pela unidade entre política e espiritualidade. Era a política mística, nas palavras do autor. Mas, do mesmo modo, diversas outras sociedades secretas e semissecretas foram surgindo ou saindo da invisibilidade desde o século XVII ou antes, todas associando religião e política, ou como ia tornando-se comum, misticismo e política, como no caso dos cavaleiros templários e da própria maçonaria. O curioso é que, desse tempo em diante, o arcabouço místico filosófico em literatura, experimento ou nas próprias funções políticas ou no ofício religioso, quaisquer que fosse, demonstrava-se a tendente inclinação ao viés progressista da política, tanto pelo sentimento de reforma social, que ia tomando ares de revolução social, como uma embalagem espiritualista, como também pela presteza em oferecer ao público ideias utópicas sobre variados tipos e formas de paraísos aqui na Terra, tal como a adotada pelo neocomunismo de Karl Marx, de uma revolução proletária, remoção dos burgueses capitalistas do poder e, enfim, uma sociedade fraterna, solidária e igualitária. O próprio rei da Inglaterra, James I, vai registrar o autor, teve sua embarcação quase afundada sob ataque de um coven de bruxas, que não o queriam no poder. O próprio John Dee, famoso pela grande erudição nas artes mágicas, chegou a ser o mago da rainha Elizabeth I da Inglaterra. Isso para nos fixarmos apenas em exemplos do período moderno, ou próximo disso, já que na antiguidade, na Grécia, Roma e anterior, no período bíblico, as cortes dos reis eram repletas de magos, encantadores, adivinhos e toda sorte de médium e espiritualista que tinham como ofício orientar as decisões políticas que o rei precisava tomar. Ou seja, mais uma vez, emerge o conceito que aqui o autor chama de política ocultista. E a partir da página 62, Gary Ledman vai discorrer sobre a contribuição da sociedade maçônica quanto ao esoterismo na política ocidental moderna. E se dispõe então a mencionar o fato de que, quando da ocasião dos projetos para a criação da bandeira americana, George Washington, Benjamin Franklin e outros da comissão visitaram uma casa onde se encontraram com um estrangeiro misterioso, tratado apenas como o professor. Por meio de sinais maçônicos secretos, se cumprimentaram e reconheceram-se uns aos outros, como membros da mesma confraria. Depois disso, receberam sugestões desse professor misterioso e todas elas foram adotadas na bandeira. E o autor aponta que esse enlaçamento, ao menos em nível visível, da maçonaria e a política, no sentido específico de cargos, funções em gabinetes, parlamentos e chefias de Estado, sobretudo nos períodos que seguiram ao século XVIII, quando a grande loja da Inglaterra passou a coordenar as atividades de várias outras lojas maçônicas, e daí as correntes sociais dominantes e suas ideologias foram também absorvidas, tais como igualdade, justiça social, liberdade, individualidade. E com isso, modelos de sociedade foram sendo incorporados no catálogo de metas para os anos vindouros da maçonaria. Muito embora, conforme a época e lugar, algumas dessas ideologias eram estratégicas e temporárias, voltadas para momentos e locais específicos. Por isso, ao vê-las em conjunto, não é difícil perceber algumas opostas entre si. E o autor, então, vai citar Bacon e Leite para dizer que na terceira década do século XVIII, a maçonaria inglesa, sob os auspícios da Grande Loja,
tornara-se um bastião da ordem social e cultural vigente. E assim, vai dizer Leishman, a maçonaria encontrou um lugar cativo nos meandros do sistema. Mas aquém de tudo isso, havia em todo esse cenário, conforme mostra o autor, certos círculos internos dentro da própria maçonaria, chamados superiores incógnitos. E ao que se acredita, os que de fato davam as cartas quando se tratava de política nacional. Estes eram maçons e Rosa-Cruzes de altíssimos níveis, tanto nas respectivas ordens místicas quanto dentro da própria sociedade, possuindo, evidentemente, influência social além de política e mística propriamente dita. E para aqueles que desejarem aprender mais sobre o quanto e como as seitas e crenças místicas operam através da história, seja em governos, comunidades e nos próprios indivíduos, recomendo a obra Bruxaria e Magia na Europa, Grécia Antiga e Roma, de George Luke e outros. Fato notório, e aqui ilustra bem isso, da infiltração mística da sociedade secreta nos âmbitos da política, está contada pelo autor ao relatar a história do conde Zinzendorf e a ordem do grão de mostarda. Zinzendorf, jovem idealista, abrigou por volta de 1723 certo grupo de devotos religiosos em sua propriedade na Alemanha, seguidores de Jan Hus, considerado hoje em dia um tipo de pré-reformador do protestantismo, e Comenius, um também educador religioso considerado hoje o pai da didática. Este grupo de irmãos estavam associados aos Rosa-Cruzes e já estabelecidos nas propriedades do Zinzendorf, fundaram um povoado chamado Sentinela do Senhor. E durante uma reunião mística tiveram todos uma experiência sobrenatural, uma espécie de catarse grupal, e conceberam levar a toda parte seus ideais e mensagem. E a tática que dispuseram, típica das ordens secretas, era de infiltrar irmãos nos mais diversos setores da sociedade, e de dentro para fora ir ganhando adeptos e simpatizantes. Zinzendorf, que era conde e, portanto, tinha penetração política, logo se juntou a estes grupos de irmãos, já denominados de morávios, e tão logo se tornou líder deles. E daí, representantes foram enviados à América, África e Extremo Oriente. Além de comunidades religiosas, fundaram também escolas chamadas Moravian College. Todos os membros usavam um anel que os identificavam, além de símbolos e sinais secretos. Em termos místicos, os morávios, principalmente a partir dos ensinos de Zinzendorf, praticavam o que hoje seria chamado de Tantra, formas de sexo sagrado que, segundo Zinzendorf, consistia na busca de uma profunda experiência sobrenatural a partir da meditação sobre os órgãos sexuais de Cristo, o que conduzia ao final numa celebração de sexo coletivo. Mais tarde, nos círculos ocultistas, essa forma de sexo foi sendo chamada de sexo ritual e tomou forma por um tipo de magia também denominada magia sexual, qual creem os esotéricos que seja uma das mais poderosas formas de magia. E o autor insere nisso a seguinte observação. De acordo com os cabalistas, vai dizer Leishman, há na criação uma fonte de poder e sabedoria, não manifestos pelos meios dos sentidos comuns. Essa fonte, no entanto, pode ser acessada por meio das 10 Sefirot, os recipientes da árvore da vida, que representam na cabala judaica as emanações masculina e feminina. As polaridades sexuais, vai continuar a dizer, expressas nas diferentes sefirotes, levam à unidade entre o mundo material e o mundo espiritual. A prática dos morávios e de Zinzendorf consiste então na meditação por visualização das letras do alfabeto hebraico como figuras masculinas e femininas em diferentes posições sexuais. A união mística dessas polaridades implicaria na visão andrógena das coisas, o ato original da criação, no dizer dos próprios ocultistas cabalistas. E o autor relata que no mesmo contexto de política ocultista, ou seja, do casamento entre a política secular, ações de governo e ocultismo e misticismo, o icônico caso do cientista ocultista, cabalista e membro ativo do parlamento na Suécia, devotado às causas progressistas, Swedenborg. Este era também maçom e adepto do sistema de magia cabalística e ficou enormemente conhecido na Europa da época por seus livros de relatos de suas jornadas a mundos espirituais e de contatos com entidades de lá, como o livro Céu e Inferno, por exemplo. Swedenborg era influente tanto como místico quanto como político e mantinha fortes relações com membros célebres da Royal Society e da política londrina. Um desses contatos poderosos era o do conde de Saint-Germain,
responsável inclusive pela manutenção e guarda do rito egípcio da maçonaria. Swedenborg era adepto das ideias de Zinzendorf e, como ele, apreciava os ritos de magia sexual. Em um de seus últimos livros escritos, defendeu abertamente todos os tipos de relações promíscuas para sua época, desde adultério como sexo grupal e homossexual. Ele defendia que o sexo era uma forma espiritual de comunicação feita até pelos seres angelicais diante de Deus. Os ensinos de Swedenborg, por sua vez, atravessaram épocas e lugares, e alguns anos depois vieram a atingir um personagem de nome William Blake, igualmente político, escritor e ocultista. Blake era um homem de contatos no círculo social e político, e um desses contatos era com Mary Stonecraft, para quem a história reserva um capítulo à parte, por ter sido ela considerada uma das primeiras feministas da história e uma das mais influentes. Sua trajetória e ideias podem ser conhecidas na excelente obra Libido Dominante de Michael Jones. E como não poderia deixar de citar, também a excelente obra Feminismo, Perversão e Subversão da escritora Ana Campagnolo. De qualquer modo, Blake tinha fortes relações maçônicas e era de um grupo de entusiastas que trabalhavam com a hipótese de que a independência dos Estados Unidos seria o alvorecer de um novo mundo, de uma nova sociedade na América, qual seria modelo para todas as nações do mundo. Não por menos, os Estados Unidos foi todo estruturado e planejado sob ideias maçons. O grande selo na nota do dólar, o monumento a Washington, os obeliscos por toda parte, o projeto e a arquitetura da capital, tudo incorpora as crenças maçônicas. O próprio George Washington, ao lançar a pedra fundamental do prédio do Capitólio em 1793, estaria a usar um avental maçônico com símbolos esotéricos. Quanto a isso, o autor vai dizer que na página 95 que, na época da Guerra da Independência, os ideais maçônicos tinham se espalhado pelas colônias, por intermédio das lojas de campanha. A maçonaria atraía homens de todos os níveis sociais, fosse esse igualitarismo que ligou a maçonaria à política. E Gary vai destacar em seguida dois dos principais momentos políticos na história moderna, que estavam profundamente envolvidos no contexto esotérico, a Revolução Francesa e a ascensão bolchevique na Rússia. E diz ainda que em ambos casos foram a magia, o misticismo, o ocultismo e tudo mais que vinha por meio das ordens secretas que prepararam o caminho para que houvesse essas erupções na sociedade. É comum se pensar, vai dizer o autor, que o século XVIII teria sido a idade da razão, mas isso seria apenas o seu aspecto diurno. O lado noturno, vai continuar ele a dizer, de Paris a Estraburgo revelava uma face sombria e obscura, numerosa em alquimistas, Rosacruzes e todo relacionado ao oculto. Para Letchman, as pessoas estavam insatisfeitas com o mundo como ele era e ansiavam por algo que as transportasse para além de tudo aquilo. Viram, portanto, nas artes mágicas, no bizarro e no sobrenatural, a esperança e expectativa de mudar algo nelas ou no que havia ao seu redor. Para o autor, esse anseio por algo mais buscava ser satisfeito, de um modo vulgar às vezes, pelas numerosas poções, manuscritos mágicos ou ritos que eram disponíveis nas esferas místicas da época. Letchman também vai dizer que quando esse anseio e necessidade atingia uma certa intensidade, elas transbordavam para a esfera política, além de social, é claro. De acordo com Letchman, não raramente, tal como na França pré-revolucionária, as agitações e desassossegos interiores que levam as massas ao distúrbio, conflitos e convulsões sociais encontraram nas filosofias místicas na época, na maçonaria, Rosacruz e outras, um meio de inflamar e articular ainda mais a crença e desejo de mudanças no contexto social e político. Existe inclusive um ramo da magia dedicada especificamente a produzir mudanças conjunturais na política ou em outros setores específicos da sociedade, denominada magia do caos. Embora os próprios magistas não gostem de admiti-lo diretamente, preferem dizer que usam essa forma de magia para induzir mudanças internas às próprias pessoas. Contudo, é de meu conhecimento que grupos de magistas estão associados ao redor do mundo para, através da magia, provocar, dentre outros efeitos na política atual, a saída de Donald Trump nos Estados Unidos e de Jair Bolsonaro no Brasil. Esse grupo de magistas teriam intitulado-se Corrente 108. É também chamada, em alguns contextos, de magia instrumental.
que é o uso dirigido das crenças comuns de muita gente ao mesmo tempo para um propósito político ou social específico. E uma literatura que considero indispensável quanto a esse assunto é Chaos Magic, Teoria e Prática da Magia do Caos, de Richard Hales, sem tradução para português. E conforme ressalta o autor, a magia do caos está profundamente associada ao esoterismo na política, especialmente pelas ordens místicas Rosa Cruz e maçonaria. E brilhantemente, o autor chama a atenção para o fato de que muitas dessas ordens esotéricas, como Rosa Cruz e algumas formas de maçonaria, anunciavam a liberdade ou a libertação do sistema vigente sob alegações de fazer surgir uma nova ordem, mais justa, igualitária e livre. Contudo, o sentido por trás de libertação não se tratava de um objetivo mais elevado, e sim de uma licenciosidade ouvida sem restrições de nenhum tipo. Não foi o desejo de reformar, renovar e regenerar, vai dizer o autor na página 102, que motivou Rosa Cruzes e maçons, mas o impulso para livrar-se de quaisquer barreiras, fossem quais fossem. Segundo Gary, essa chama perpetuou-se no decorrer dos anos e dos círculos secretos das sociedades místicas, traspassou-se para a cultura popular, emergindo na contracultura dos anos 1960, os hippies, punks, todos sob efeito dos ensinos de Aleister Crowley e de outros magos. Dispostos todos a seguir a máxima esotérica do axioma "faze o que tu queres, há de ser toda lei". E Gary Lettman vai então dizer que o mundo sem restrições, o qual eles desejam, a gratificação imediata é suprema. E como a história mostra, isso é pelo menos uma parte do que abastecia a Revolução Francesa. E para aqueles que ainda acham que a ciência está isenta de tudo isso, e repetem os jargões de que religião é superstição ou ópio do povo, e a ciência está sim representada na razão e no conhecimento, a verdadeira luz sobre o mundo, etc. Para estes, o autor ressalta que Royal Society, que reunia os principais cérebros científicos da época de toda a Europa, era ipsis literis uma entidade maçom Rosa Cruz, e a quase totalidade de seus membros eram pertencentes a ordens místicas, magia e coisa do tipo. Um dos seus mais influentes membros, por exemplo, o Abade Barwell, era quem fazia o elo entre os Illuminati e a Revolução Francesa, sendo ele próprio um maçom. Outro caso, John Robson, era secretário da Royal Society e prestigiado cientista, tendo inclusive participado junto com James Watt na invenção de um veículo a vapor, além de ter inventado a sirene e contribuído com a enorme enciclopédia britânica. Este era místico e também adepto da maçonaria. Lettman também irá trazer à tona o exemplo da sociedade secreta denominada Illuminati, tida como uma das mais sagazes e comprometidas com o ocultismo, fundada por Adam Weishaupt em 1776. Desde o início nasceu com o propósito claro de ter uma atuação mística no campo da política. Não por acaso, foi criada apenas 2 meses antes da assinatura da Declaração de Independência dos Estados Unidos, indicando para onde apontavam seus propósitos e ideais, que eram de provocar alterações de relevância dentro e fora dos âmbitos da política, como na vida social, na cultura, religião e até na economia. Gary Lettman descreve seus princípios e metas como sendo o de infiltrar-se para converter o mundo em um lugar de seres humanos de alta perfeição e capacidade de julgar a si mesmos. No início, Weishaupt obteve mais sucesso disseminando sua ordem secreta na Alemanha, embora tivesse focado seus esforços na França, por ser um berço da maçonaria. E a ordem Illuminati também. Conta também com muitos adeptos da maçonaria tradicional. Todavia, segundo consta, o ambiente social e político francês já estava um tanto saturado de sociedades secretas, o que possivelmente faziam com que os Illuminati parecessem a princípio apenas mais do mesmo, para os místicos e as seclas ocultistas. Calcula-se que só em 1789 haviam pelo menos 30 mil maçons só na França. Mesmo assim, várias personalidades como Mozart, Schiller e até Goethe, e para se ter ideia do quanto podia ser profunda a ligação entre o ocultismo e a política, Gary destaca que nos círculos esotéricos da época, como os de Swedenborg,
Mesmer, que dava passes mágicos e energização chamados mesmerização, ou dos protagonizados por William Moss, que fornecia revelações e procedimentos a ser adotados também na política pelos membros do governo ligados a estas ordens através das crisíacas, que eram um tipo de médiuns que fazia contato com entidades espirituais sob transe magnético. Todos estes, sendo eles magos iniciados e adeptos das ordens místicas, trabalhavam para uma revolução política e social baseada na transformação espiritual de toda a sociedade. Registra-se, por exemplo, que uma das crisíadas, as médiuns que faziam revelações, havia contatado uma entidade chamada Agente Desconhecido, que deu uma série de orientações e medidas que William Moss, maçom Illuminati envolvido com inúmeras sociedades secretas e também fundador de um tipo de magia chamada teúrgica, buscou decodificar. Mas fato é, vai dizer o autor, que esta entidade chamada Agente Desconhecido passaria a enviar mensagens a essas sociedades secretas e homens como William Moss, Saint Martin e outros levariam essas diretrizes espirituais para os mais diversos órgãos e setores da política. Dizem até que foram essas mensagens decodificadas que desencadearam os principais eventos que culminaram para a Grande Revolução Francesa em 1789. Essa ligadura da política e magias ocultas era tal que quase uma simbiose, e místicos que serviam dentro da própria política, como Cagliostro, que serviu como guru na corte da própria Maria Antonieta, veio a declarar antes do início da Revolução que havia chegado finalmente o tempo de uma nova visão para orientar os governos do mundo. E embora Cagliostro tivesse sido preso e executado, condenado por heresia e sedição, ele previu com detalhes, anos antes, que a Bastilha, onde ele acabaria preso e morto, seria derrubada pela Revolução e transformada num parque público. Apesar de não ter vivido para testemunhar sua profecia, assim se deu. Em 1789, uma multidão tomou de assalto a Bastilha, libertando os prisioneiros e posteriormente demolindo o prédio. Dias antes, o Marquês de Sade estivera preso ali na companhia de Cagliostro. Detalhes da história do Marquês de Sade e da penetração esotérica na política, naquilo que envolveu a Revolução Francesa, pode ser encontrada na maravilhosa obra já citada Libido Dominante, de Michael Jones. E para outros tantos que ainda buscam inspirar-se nos supostos ideais racionalistas isentos de paixão religiosa e de superstições que teria sido a era iluminista, iniciada pela Revolução Francesa, a estes vale rever seus conceitos quanto ao fato de que nem o iluminismo, o humanismo ou a Revolução de 1789 estavam isentos de religiosismo místico, tanto porque seus ideais, planos e tudo que lhe diz respeito foram concebidos por meio e através das sociedades místicas e dos homens que atuaram nelas. E não bastasse a própria razão ou racionalidade, que era tomada como um deus da época, ao menos nas camadas superficiais, feita para iludir as massas, teve também seu próprio culto e devotos. O Theophilantropes, vai dizer o autor que era uma religião da razão, formalmente instituída, o culto do Ser Supremo. Era outra religião oficial constituída também formalmente, liderada por Robespierre, e cujos devotos batizavam os filhos em nome da liberdade, igualdade e da fraternidade, literalmente. Era o culto da razão. Para se compreender um pouco melhor, o autor recorre a um princípio místico tratado nos círculos de magia, que é o conceito de egrégora, embora no lugar e momento não se usasse essa terminologia. Esse tipo de estrutura mágica estava plenamente ativa nos períodos precedentes e posterior à Revolução. E segundo o autor, uma cultura inteira pode acabar passando por mudanças muito sérias como resultado da lenta acumulação de mudanças psíquicas e somáticas no nível invisível. As energias que produziram essas mudanças seriam oriundas dessa consciência de grupo, ou como dizem os místicos, da estrutura mágica da consciência, qual foi chamada depois de egrégora. Para Letchman, o poder que, somado, que foi emanado daquele determinado grupo, se forma num tipo de entidade material, que por sua vez reina sobre aquele grupo ou atividade daquele grupo, parecendo a partir daí uma divindade independente. São a vontade e imaginação coletivas que criam as egrégoras, vai dizer o autor. Ela é então ampliada por crença humana, por rituais mágicos ou por sacrifícios. E se for suficientemente nutrida, se espalha e age dentro do contexto social de uma comunidade, de uma cidade, de um estado ou até de uma nação.
como pode ter ocorrido na França no século XVIII, conforme se vê com seus efeitos, visto que só existem egrégoras negativas, isto é, não se pode engendrar egrégoras positivas. E Gary Lachman traz à tona a obra do escritor, ocultista e político do século XIX, Edward Burlington, para exemplificar as forças negativas que possivelmente alimentaram a Revolução Francesa. Na obra de Burlington, chamada Raça Futura, ele descreve uma sociedade de homens iluminados, extremamente evoluídos, habitantes de um reino oculto, cuja missão é conduzir a humanidade a uma evolução. Já em sua outra obra, Rosa Cruz Zanoni, ele trata sobre o iniciado imortal Rosa Cruz, que tem de lidar com uma egrégora de uma sociedade inteira, e entre tramas místicas, políticas e até românticas. E toda essa dinâmica entre esoterismo e política havia se tornado nos anos seguintes coisa básica na vida cotidiana, que já no século XIX, nos Estados Unidos, Victoria Woodhull, ativista feminista, médium cartomante e declarada curandeira mesmérica, chegou a candidatar-se à presidência dos Estados Unidos, sendo a primeira mulher a tentar isso. Essa sua candidatura, inclusive, teria sido orientação de um dos seus espíritos guias. E após sua irmã, Tennessee, ter se tornado amante de um viúvo milionário de 76 anos, abriu, com a ajuda deste, uma firma de corretagem na Wall Street, a primeira dirigida por mulheres. Victoria defendia o sexo livre, o uso das saias curtas, o voto feminino, o vegetarianismo, o ocultismo, a prostituição legalizada e o marxismo. Victoria tinha também aberto um periódico semanal, pelo qual dava voz às ideias comunistas. Ela era membro da Associação Marxista Internacional e publicou a primeira versão em inglês do Manifesto Comunista, de Marx e Engels, tendo sido então e declaradamente uma ocultista esquerdista. Também no século XIX deu-se a saga da notória ocultista e influenciadora dos meios políticos, Helena Petrovna Blavatsky, fundadora da Sociedade Teosófica. A penetração nas causas políticas de Madame Blavatsky era tal protuberante que ela lutou na Itália ao lado do revolucionário Giuseppe Garibaldi, em 1867. Era amigo do maçom carbonário Giuseppe Mazzini, líder da Organização Revolucionária Jovem Itália. Garibaldi, ele próprio era mestre maçom do Grande Oriente Italiano, de 1862 a 1868. E a Sociedade Mística de Blavatsky, então, se tornou tão influente que reuniu e converteu aos seus propósitos personalidades famosas da época, de todos os meios, artístico, político, acadêmico. E seu sucesso foi tão grande que até mesmo Thomas Edison, famoso inventor, foi adepto da teosofia, além de Abner Doubleday, inventor do beisebol americano. Mas por meio de Helena Blavatsky, um caso ainda mais latente da união político-esotérica foi o de Annie Besant, feminista, marxista, socialista fabiana e mais tarde teosofista. Encontrou-se com Blavatsky em Londres em 1889. Ela já adepta da Sociedade Teosófica. Besant tornou-se colaboradora de um influente jornal revolucionário e iniciou também uma promissora carreira como palestrante de temas políticos e esotéricos. Ela ingressou em um cargo político na Junta de Educação de Londres, organizou passeatas, organizou greves. E a teosofia de Helena Blavatsky, sob a influência cada vez maior de Annie Besant, tornou-se uma poderosa arma de guerra política. Em 1907, ela se tornou presidente da Sociedade Teosófica. Também ingressou no Congresso Indiano e desenhou a bandeira da Índia, que lutava para deixar de ser colônia britânica. Nesse período, Gandhi já havia conhecido tanto Blavatsky quanto Annie, e em 1891, ano em que Blavatsky faleceu, Gandhi ingressou na teosofia. E não apenas ele, mas todo o Congresso Indiano recém-formado era também todo teosofista. Ela tornou-se também editora do principal jornal da Índia, o New India. Em 1916, fundou a Liga pelo Governo Autônomo. Tendo recusado a acatar a ordem da autoridade britânica de deixar a Índia, ela foi então presa. E isto foi o estopim para que multidões de indianos se agrupassem em torno da figura de Besant e reivindicassem a independência. Logo depois de ser solta, 4 meses depois, ela se tornou presidente do Congresso Nacional. Em 1947, ainda se tornaria livre da coroa britânica. E chama a atenção que todas estas sociedades e ordens místicas, as comunidades espiritualistas que criadas por elas ou por algum dos seus seguidores, todas têm em comum o fato de compartilharem o mesmo sentimento de rejeição à sociedade existente da época.
Daí surgiam da noite para o dia centros espirituais, comunidades fechadas para retiros, ou templos, lojas, enfim, locais que buscavam ajuntar as partes descontentes e desligar-se da ordem dominante. Tal como a Irmandade Universal de Catherine Tigray, líder posterior a Annie Besant da Teosofia no Mundo, a Comunidade da Doutrina do Perfeccionismo de John Humphrey, estabelecida na cidade de Putney, em Vermont, nos Estados Unidos, mais tarde mudada para Nova York sob o nome de Oneida. Também Tigray havia criado a Cidade Branca, no sul da Califórnia, em Point Loma, e, como as demais, buscou fundar centros de treinamentos e escolas especiais para a qual desejava expandir sua cosmovisão, baseada na reforma social e na criação de um novo mundo pela ótica das sociedades alternativas. E para tal, Catherine Tigray e sua sociedade alternativa abriram diversas escolas de treinamento, inclusive em Cuba, após 1898. Um dos mais famosos desses experimentos de viver sob um novo pacto espiritual e social foi o da Montanha da Verdade, em Ascona, na Suíça, por volta de 1900. Antes disso, o local tinha sido uma espécie de mosteiro teosófico chamado de Fraternitas, qual teria recebido personalidades políticas, ocultistas e comunistas como Mikhail Bakunin, revolucionário marxista, Alfredo Pioda, membro do parlamento suíço e teosofista, Condessa Constance Walshmest, amiga de Blavatsky, Frederick Weylen, psiquiatra e espiritualista, criador do termo sonho lúcido, e outros, todos devotados a operar mudanças políticas, sociais e espirituais. Mas foi a partir da experiência de criação da Montanha da Verdade, por Yoda Hoffman e Henry Olden Colvin, que floresceu como uma colônia espiritual cooperativa. Aí em diante, teve como palestrantes e frequentadores Hermann Hesse, o escritor, Theodor Herzl, ocultista famoso, Rudolf Steiner, cientista, Ludwig Klages, filósofo influente em seu tempo, e vários outros. Neste mesmo compasso, a socialite Olga Fruby-Captain abriu também em Ascona o espaço esotérico e naturalista denominado Casa Gabriela, em 1930. E durante décadas recebia hóspedes em busca de absorver a atmosfera e ensinos esotéricos, e assim como também compartilhar suas experiências pessoais no mundo da cultura mística, tais como o historiador Mircea Eliade, o cabalista Gershon Scholem, o mitólogo Joseph Campbell, o filósofo Gebser, Henry Corbin e vários outros. Um fato curioso foi que a também teosofista Alice Bailey, tendo sido convidada para estar na Casa Gabriela e até tido um auditório construído em sua homenagem para que ela pudesse utilizar para palestras, mesmo assim Bailey recusou ir até o local em Ascona. Disse que o lugar era cercado de energias negativas, de bruxaria e magia negra. E faço notar, numa reflexão pessoal, que todo esse movimento supostamente de busca espiritual e contato com seres superiores e entidades do mundo oculto, determinadas a ajudar na evolução da humanidade, como já foi dito, baseava-se no ponto comum de desprezo às convenções e sistema social vigente. É sempre pautado nos discursos de que a sociedade, o governo ou a política do momento não refletem o avanço espiritual e social que o mundo precisa, ou que estes mestres ascensionados do mundo espiritual requerem e esperam da humanidade. Assim, baseados nessa premissa, promovem uma mudança radical a partir da rejeição dos modos como a política daquele momento é conduzida. Reflito então se toda essa celeuma em torno do chamado novo normal e a receita que sugerem os grandes líderes e pensadores globais como ONU, OCDE, Vaticano e ideólogos progressistas como Slavoj Zizek ou Yuval Harari, que tem projeção mundial, não estariam todos associados como numa espécie de agenda global para o objetivo de fazer surgir essa tão buscada pelas ordens esotéricas nova sociedade ou nova humanidade? Ou como muito já se foi dito, um novo mundo, uma nova era? Estariam esse novo normal e tudo relacionado à forma como estão combatendo a epidemia do vírus chinês, relacionado ao estabelecimento de uma nova ordem global e mística? Seria razoável crer nisso? Vede, por exemplo, que quando se trata dessa pandemia do vírus chinês, todas as propostas, medidas e planos feitos falam de cooperação global, associação humanitária global, controle mundial, solidariedade universal, e o que chama bastante a atenção na sugestão de
o mundo a abandonar os atuais modelos de sociedade vigentes, especialmente o livre mercado, a forma de criação dos filhos, os ideais atuais sobre moral e costumes, a própria fé religiosa, etc, etc. Tudo é posto sob perspectiva, alegadamente em prol de um mundo melhor, mais igualitário e mais saudável para toda a humanidade. E para viver e usufruir desse tal novo normal ou novo mundo, precisaríamos todos eleger representantes globais, abrir mão de nossas privacidades e submeter-se a um tipo de economia global planificada. Um tipo de comunismo globalizado. Como o próprio Zizek diz em sua obra Pandemia, Covid-19 e a Reinvenção do Comunismo, ele chama de novo comunismo. Já Yuval Harari, escritor, professor de história e mainstream filosófico, ele escreve em notas sobre a pandemia e breves lições para o mundo pós-coronavírus, que são suas sugestões para os problemas do mundo: cooperação global, mais tecnologia de monitoramento, entenda-se mais controle estatal sobre o cidadão e menos liberdade para todos nós, a supremacia cientificista, ou seja, fim da religiosidade em prol de uma fé cega na ciência. E claro, como não poderia faltar, ele aponta que o melhoramento da humanidade só virá a partir de uma organização mundial dos países em torno de um objetivo de declinar as ações individuais dos países, ou seja, as soberanias dos governos locais. E para se ter ideia do quanto ele leva isso a sério, Harari doou em 2020 $1 milhão para a OMS. E em suas falas prontas e discursos orais ou escritos, ele transmite mais do mesmo, daquilo que os jornalistas, grande mídia, acadêmicos, progressistas, agências da ONU já estão regurgitando sobre a sociedade desde o início, não apenas da pandemia, mas também de quando assumiram a presidência Donald Trump nos Estados Unidos e Jair Bolsonaro no Brasil. De que o maior perigo e os problemas realmente grandes no mundo atual não é o vírus, mas o ódio, o preconceito, o racismo e a desigualdade social. Sim, sem óbvio deixar de destacar os discursos de ódio perpetrados pela ultradireita, supremacistas brancos, pela discriminação das mulheres, dos negros, das minorias. É a mesma cartilha, a mesma ladainha, é mais do mesmo sempre. E as palavras de Gary Lettman, no capítulo 8, ao comentar sobre a consciência cósmica, a qual os místicos e políticos ocultistas buscavam para si e para a sociedade no geral, define bem o tipo de mentalidade que cerceia também os ocultistas e políticos de nosso tempo, e toda a possível trama em torno do tema Covid-19. Ele escreve que a rejeição ao mundo ou sociedade do momento e a pretensão de substituí-la por uma nova ordem social está associada a um misticismo progressista e uma estranha, mas longeva mistura de ideias marxistas, visão revolucionária, doutrina mística e desejo de liberação sexual. Outra autora, Catharina Wider, a qual eu recomendo na obra Magia e Religião na Inglaterra Medieval, ao discorrer sobre invocações de demônios e canalização, do capítulo 5, escreve que os elementos que capturam o imaginário das pessoas na magia e, portanto, estabelece a cosmovisão destas, permutava entre fantasia e realidade. E ao contrário de envolver figuras caricatas de feiticeiros exóticos, manifestava-se por meio de elegantes homens e mulheres vestidos insuspeitamente e respeitados nos círculos acadêmicos, políticos, científicos e sociais. Uma também interessante obra que retrata de modo singular o que aqui se tem tratado, da sincronicidade entre cultura esotérica e cultura política, é o livro Poder Oculto que Governa os Mundos, do autor George Galley. No capítulo 7 dessa obra ele escreve sobre a provável ligação do Partido Comunista e do marxismo na Rússia, sobretudo com as práticas luciferianas e da alta magia. Ele afirma, inclusive, que o Manifesto Comunista de Engels e Marx, por exemplo, possuiria um eco de linguagem oculta relacionado à cultura das bruxas ou da bruxaria, incorporado num teor político. E assim como bem destaca Gary Lettman, ainda no capítulo 8, as buscas místicas, como Luz Astral, de Eliphas Levi, o Mesmerismo, de Mesmer, ou a Raça Futura, de Bauer Linton, trabalham todos a ideia de depurar o mundo e desta sobrevir apenas os iluminados, os preparados para viver harmoniosamente no novo mundo.
aqueles que deterão o verdadeiro conhecimento da vida, da liberdade e da fraternidade universal. Todavia, faço aqui minhas colocações pessoais. De que toda essa história parte da mesma e única pretensão do diabo desde o início das eras, de tornar o homem semelhante a Deus. Tudo isso não passa, a meu ver, de fábulas psicoespirituais, nos quais seres humanos fracos e arrogantes buscam meios e fórmulas de atingir a estatura de Deus, construindo torres de Babel ideológicas sobre as quais tentam se erguer até o céu e destronar o próprio Deus, tornando eles o lugar no trono do Altíssimo. Mas o fim, como na descrição em Gênesis, será morte e destruição aos inimigos de Deus, sejam eles deste mundo ou do submundo das trevas. E assim eu encerro a análise da obra A História Secreta da Política Ocidental, de Gary Lettman.